Esse paciente, na verdade, ele chegou no município, né? Ele tinha vindo de uma região que tinha casos confirmados. Ele apresentava alguns sintomas que possivelmente seria de um caso suspeito, foi coletada a amostra. A gente até teve uma dificuldade nesse resultado, que normalmente demora 3 dias, e por conta de um problema no sistema, né, do próprio estado que libera esses resultados, a gente teve um atraso. Mas aí no início da semana o caso dele foi descartado. A partir do momento que esse caso ele é descartado, a gente libera esse paciente para voltar ao convívio social, né, tira ele do isolamento e conduz normalmente, né? Os contatos que tiveram, as pessoas tiveram contato com ele também já tinham sido avaliadas, né? E não tiveram a necessidade de ser testadas. Mas a gente chama atenção para que as pessoas que venham dessas regiões com casos confirmados, caso elas apresentem algum sintoma ou alguma coisa nesse sentido, que procurem a unidade de saúde. É importante ressaltar aquelas pessoas que viajam para outros municípios que tenham casos confirmados. Qual o procedimento que ela deve fazer quando retornar para Taquari? A gente tem muito paciente não, né? A gente tem muito munícipe que está viajando, e a preocupação da secretaria hoje é que nós estamos com aproximadamente 40 pessoas sendo acompanhadas, sabendo que esse número ele é muito maior dessas pessoas que viajam. O nosso procedimento hoje, a gente disponibilizou telefones úteis para que as pessoas denunciem. A gente agradece à população porque elas têm nos ajudado em relação a isso. Só que nós percebemos também que existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão viajando e de pessoas que estão vindo de áreas, né, a exemplo do Maranhão, que tem muitos casos, do Pará, e vindo morar no nosso município. Então, isso está dificultando muito o nosso processo de trabalho para acompanhar esses casos. O que nós orientamos é que essas pessoas elas tenham a consciência de quando elas chegarem no município, seja para morar ou seja porque chegou de viagem, que teve necessidade de viajar, que elas mesmas se monitorem a respeito de presença de sinais e sintomas que possam sugerir contaminação com o Covid. A Secretaria recebe essas denúncias e a nossa equipe entra em contato através do telefone, orientando que essas pessoas evitem sair de casa, porque a gente não sabe se essas pessoas foram contaminadas, a gente não sabe se essas pessoas estão com o vírus e a gente não sabe se essas pessoas estão transmitindo esse vírus, né? Sabendo, inclusive, que uma população vai desenvolver a doença e será assintomática. Então, essa é a nossa preocupação. Gostaria de deixar claro que o procedimento ele é o mesmo para qualquer denúncia, independente do indivíduo ser A, B, C ou D. A gente tem essa preocupação, sim. E ressaltar que quando a gente orienta um paciente sobre a quarentena, a gente não está obrigando esse paciente a permanecer em casa, né? Isso não é um cárcere, isso não é uma prisão. A gente só obriga, em tese, né, entre aspas, o paciente a permanecer em isolamento quando ele é um caso suspeito, até que saia o resultado do exame, ou se caso ele for um caso confirmado. Do contrário, a nossa orientação veio de alguma região, viajou, teve em contato com alguém, né, ou com regiões com casos confirmados, evitem sair de casa e, se for necessário, que saiam usando máscaras, que mantenham a distância, né, que a gente sempre pede, o distanciamento social, e tomem os devidos cuidados, porque pode ser que a gente viaje e, quando a gente retorne, a gente traga esse vírus sem manifestar a doença, e isso acaba manifestando depois na população de risco. Desde os casos têm aumentado, não só no Brasil, como aqui no estado do Mato Grosso. Isso é preocupante para a Secretaria de Saúde, até mesmo porque estamos próximo ao final de semana e próximo também a um feriado, né? A gente, enquanto secretaria, está muito preocupado. O cenário ele não tá bom a nível de estado, a nível de país, né? A nossa região também, os casos estão aumentando muito. Foi um aumento muito grande em um curto período de tempo, então isso tem nos preocupado muito. A gente novamente bate na tecla das pessoas evitarem viajar, que elas fiquem em casa, porque o cenário ele não é bom. A gente já tem verificado, né, junto aos hospitais, que os leitos já estão aumentando, né, a taxa de ocupação. Isso é preocupante. O Estado, a gente sabe, enquanto gestor, que ele não tem a capacidade de absorver toda essa demanda que eventualmente possa precisar, né? Já tinham sido feito um estudo na última reunião que a gente teve,
que em meados do dia 20 de junho, o sistema de saúde do estado de Mato Grosso poderia sofrer um colapso, e a gente percebe que essa curva, né, de contaminação e de casos, ela continua ascendente, ela ainda não parou, ela não teve o pico, né, para começar a baixar, e sim, ela está ascendente e ela continua. Então, a nossa preocupação em relação às pessoas se contaminarem, precisarem de estrutura, né, de serviços e de um atendimento, e o Estado não conseguir disponibilizar. O município faz o seu primeiro atendimento, mas é claro que todo mundo sabe que a gente não comporta os casos moderados e graves da doença. Então, daí a importância das pessoas terem noção de que o cenário não está bom. Por mais que a gente esteja vendo, né, nas mídias, na TV, que muitas regiões estão liberando, né, os comércios e o funcionamento como normal, algumas regiões a gente já tem percebido que eles estão novamente fechando as portas, porque realmente essa curva e essa contaminação, ela não está estagnada, e ela está, assim, ascendente, que é a preocupação de todo gestor do que é que nós vamos fazer caso um munícipe nosso precise de um atendimento e não seja disponibilizado.